Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley, essa é mais uma videoaula da playlist Enem Vestibulares. E nessa videoaula discutiremos aqui acerca da fisiologia do sistema urinário, beleza? Vamos lá? Bem, é extremamente importante nós se atentarmos que o sistema urinário humano ele é composto basicamente por uma estrutura denominada como rim, e o rim ele vai ter como função principal a formação da urina. Só que olhando de maneira mais microscópica, dentro dos rins nós temos uma célula extremamente importante denominada como néfron, que vai ser justamente a unidade morfológica e funcional do rim. Então, pensar na função renal é basicamente você pensar na função desempenhada pelos néfrons. Por sua vez, para cada rim existe aqui uma média de 1 milhão de néfrons. E nesse sentido, a função da formação da urina se atrela basicamente com a eliminação de excretas nitrogenadas, excretas essas que vocês precisam entender são extremamente indesejadas e são oriundas da atividade metabólica do organismo, e uma vez formadas elas precisam ser obrigatoriamente eliminadas. O metabolismo celular, basicamente envolvendo aqui os aminoácidos, produz uma quantidade bastante acentuada de amônia, e a amônia, por sua vez, é extremamente tóxica e solúvel. E nesse sentido, conjuntamente ao sistema urinário, nós também temos a função desempenhada pelo fígado, que consegue converter a amônia em ureia em um processo bioquímico denominado como ciclo da ureia. E por sua vez, a ureia vai ser a principal excreta nitrogenada quando se fala de mamíferos. Entretanto, guardem essa informação. Quando se fala de excretas nitrogenadas, tirando-se a espécie humana, nós temos ainda a amônia, que é muito presente, por exemplo, em peixes, e nós temos o ácido úrico, por exemplo, encontrado aqui em répteis e também em pássaros. Acrescido a isso, pensando agora em um aspecto de anatomia, o sistema urinário ele é composto por 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga que vai armazenar a urina, que nós denominamos como bexiga urinária, e a uretra. Então, aqui tem uma esquematização das estruturas. Então, você tem aqui 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga urinária e a uretra. Então, nesse sentido, como eu falei anteriormente, a função principal do rim é justamente a eliminação das excretas nitrogenadas e, sobretudo, também se associa-se com o excesso de outras substâncias, como água, sais minerais, metabólitos oriundos da ação farmacológica e etc. E ainda, olhando aqui no corte transversal do rim, nós temos algumas regiões a saber-se. A região medular, tem a região cortical, nós temos a cápsula renal, e quando a gente observa especificamente aqui dentro dessa porção das pirâmides renais, nós temos aqui os néfrons, que são justamente as unidades morfofuncionais do sistema urinário. Então, aqui novamente é só uma esquematização 3D para vocês observarem externamente e internamente um rim. E analisando de maneira mais precisa e mais internamente um rim, é extremamente importante que vocês se atenham que o rim ele é extremamente inervado aqui por veias e artérias e, sobretudo, é extremamente crucial que vocês guardem como informação principal que o néfron é a unidade que vai caracterizar o sistema urinário. Portanto, o néfron é a unidade morfofuncional do sistema urinário. E aí você deve estar se perguntando, mas por que o professor está fazendo tanta ênfase para o néfron? Vamos lá. O néfron é justamente a unidade que vai formar a urina. Então, o néfron ele é constituído por algumas porções. Uma porção inicial denominada como corpúsculo renal, que é constituída aqui pelo glomérulo renal e a cápsula renal. Logo em seguida, você tem um longo tubo. Então, você tem aqui o túbulo contorcido proximal, a alça néfrica, túbulo contorcido distal e o ducto coletor. E durante todo esse trajeto aqui de um néfron, nós temos a formação da urina, que perpassa por 3 processos. O primeiro, denominado como
o filtrado glomerular, secreção tubular e o processo de reabsorção. Então, guardem como informação. Para que nós consigamos formar a urina, é necessário que nós façamos aqui uma filtragem, a secreção de alguns componentes, que nós veremos quais são, e uma intensa reabsorção d'água. Portanto, vamos lá. Você vai ter a etapa de filtração glomerular, nós teremos a reabsorção de substâncias úteis e é importante que nós ainda se atentemos que existe a eliminação aqui ativas de excretas e isso é controlado de maneira muito refinada. Então, vamos lá. A primeira etapa da formação da urina, como eu falei para vocês anteriormente, é a filtração glomerular. Na filtração glomerular, é muito importante que vocês entendam que o sangue ele vai chegar através da arteríola aferente com uma alta pressão e, por sua vez, esse sangue ele vai desembocar numa estrutura denominada como cápsula de Bowman, ou também agora chamado de cápsula renal. E aí, se vocês observarem, essa cápsula ela tem vários glomérulos que apresentam células fenestradas, ou seja, elas apresentam meio que uma espécie de uma tela de contenção que vai conseguir reter, por exemplo, moléculas muito grandes, células sanguíneas. E esse processo aqui é muito importante para que nós consigamos fazer aqui uma filtragem de tudo aquilo que está chegando aí nos néfrons. Então, o que acontece? Esse sangue que foi agora levado até os néfrons, que vai desembocar aqui na cápsula renal, ele é forçado contra as paredes que são semipermeáveis, beleza? E aí parte desse sangue que chegou ali, ele vai ser filtrado, então basicamente o plasma ele passa para o interior dessa cápsula, beleza? E aí você deve estar se perguntando, tá, beleza, Pro, então a função da cápsula renal, ou cápsula de Bowman, atrela-se aí com a filtração glomerular, mas o que vai de fato passar, ou seja, o que é filtrado, e o que não passa, o que não é filtrado? É filtrado água, sais minerais, ureia, ácido úrico, glicose, aminoácidos, vitaminas, creatina, urobilina, remédios. Em contrapartida, não é filtrado, por exemplo, células, proteínas, tá? E outras macromoléculas. E por sua vez, essas células, proteínas e outras macromoléculas, elas são devolvidas aí através das arteríolas eferentes, beleza? Então, um aspecto que eu acho extremamente importante ainda ser pontuado aqui é que nós temos uma correlação entre rim e sistema cardiovascular. E isso se associa-se com o fator natriurétrico arterial. Não é SNC não, tá? Perdão, é sistema cardiovascular, desculpas. O que é esse fator natriurétrico arterial? É um hormônio que ele é produzido pelo átrio cardíaco, quando ele se distende muito. E esse hormônio ele vai promover a vasodilatação da arteríola aferente e a vasoconstrição da arteríola eferente, o que vai acarretar no aumento da pressão glomerular, um aumento no volume de urina produzida e, por sua vez, isso acarreta uma diminuição da pressão sanguínea. Isso é um mecanismo de adaptação fisiológica ao aumento de pressão arterial. Então, o coração ele vai disparar aqui esse hormônio sinalizará lá os rins, de maneira a qual você consegue, por sua vez, aí, diminuir a pressão arterial, beleza? E além disso, uma outra coisa que merece atenção aqui é que o hormônio natriurétrico arterial, ele inibe a secreção do hormônio antidiurético, também denominado como ADH, e a aldosterona. Para além disso, a segunda etapa da formação da urina é a reabsorção. E essa reabsorção, ela obrigatoriamente passa pelo seguinte aspecto. A reabsorção ela vai ser caracterizada como um processo no qual esse filtrado capsular ele vai agora ser direcionado para o tubo contorcido proximal. E ali você vai ter uma intensa reabsorção de água, de sais minerais, de glicose, de aminoácidos. E ele vai seguir para a alça néfrica, na onde também continua-se esse
intenso processo de reabsorção de água e sais minerais, prosseguindo aqui para o túbulo contorcido distal, no qual acontece a reabsorção de água e sais minerais, mas é importante enfatizar que no tubo contorcido distal nós teríamos a ação de dois hormônios esses denominados como ADH, ou antidiurético, vasopressina, e a aldosterona. E uma vez feito todo esse processo de reabsorção de água, sais minerais, glicose, etc., o que sobrou é direcionado agora para o ducto coletor, que também ainda promove uma reabsorção de água e sais minerais. E também tem ação aqui do ADH e da aldosterona. Portanto, entendamos que essa etapa de reabsorção ela é extremamente importante porque cerca de 98% do filtrado glomerular ele vai ser reaproveitado. Então, você vai pegar água, sais minerais, glicose, por aí vai. Um ponto que eu queria destacar é que a glicose ela vai ser reabsorvida por transporte ativo, tá? E os demais aqui é basicamente por difusão ou osmose. Eu destaco em especial o transporte ativo mais aqui para a glicose, tá? E aí, uma vez que você fez esse processo de intensa reabsorção, o que sobrou é o que vai constituir, de fato, a urina. E aí, dois hormônios extremamente importantes que vocês não podem se esquecer-se são justamente o ADH e a aldosterona, que vão ser extremamente cruciais para o equilíbrio osmótico do sangue. Então, vamos lá. O ADH ou vasopressina. Ele é extremamente importante porque ele promove uma permeabilidade das paredes do túbulo distal e do ducto coletor, de maneira qual ele vai fazer o seguinte. Quando você tem um ADH, você aumenta a permeabilidade de membrana e isso acarreta na reabsorção de água. E aí você pode ter algumas situações fisiológicas nas quais o ADH ele vai atuar. Se você, por exemplo, ingeriu muita água ou álcool. Quando você ingere muita água ou álcool, você tem uma inibição do ADH em decorrência da pressão osmótica estar baixa, e isso faz com que não haja reabsorção da água. E aí você tem uma urina mais diluída, você tem um volume de urina maior. E aí você ainda pode ter algumas situações na qual você tem uma situação patológica denominada como diabetes insípidas, tá? Que é basicamente uma eliminação muito grande de urina diluída, que a gente chama de poliuria. Ela acontece em decorrência da deficiência do ADH e ela causa aqui polidipsia, que é justamente uma necessidade da pessoa ingerir mais água. Uma outra situação fisiológica é quando você tem uma escassez de água. Isso acarreta a liberação do ADH em decorrência da pressão osmótica estar alta. Isso acarreta uma intensa reabsorção de água e a urina ela vai ficar mais escassa e concentrada, beleza? Nós temos ainda a aldosterona, que é um hormônio agora que associa-se com a reabsorção de sódio e uma vez reabsorvendo-se sódio, você aumenta a pressão arterial e a volemia, ou seja, o volume de sangue circulante. Situações na qual a aldosterona vai atuar. Primeira situação. Uma situação na qual você tem uma baixa concentração de sódio no sangue, isso acarreta que as glândulas adrenais liberarão a aldosterona aumenta a reabsorção de sódio e essa intensa reabsorção de sódio aumenta a pressão arterial e o volume sanguíneo. Em contrapartida, o terceiro e último estágio de formação da urina é a secreção tubular, na qual você tem a eliminação das substâncias indesejáveis que passaram aí ao longo do néfron, vai cair aqui no túbulo renal, e aí um exemplo interessante são os antibióticos, eles são secretados ativamente na urina em formação. Aí você tem creatinina, ureia, que são eliminados também na urina. De maneira qual a urina ela vai ter uma composição majoritariamente de água, embora nós tenhamos aqui um intenso processo de reabsorção da água, 2% de ureia, 0,1% de creatinina, 0,03% de ácido úrico e 2% aqui de outras substâncias. Beleza?
Mas ainda podemos ter uma situação patológica denominada como cálculo renal, comumente conhecida aqui com vocês como pedra nos rins, que são justamente formações sólidas de sais, oxalo de cálcio, ácido úrico, tá? Que podem se formar tanto no rim quanto na bexiga, e à medida qual esse cálculo ele vai aumentando, você pode ter, por exemplo, uma obstrução do ureter, uma obstrução da bexiga urinária, de uretra, e isso vai causar uma dor bastante acentuada, tá? E aí, só por desencargo de consciência, numa situação na qual você não tem uma ação adequada, por exemplo, dos rins, nós podemos fazer um processo artificial denominado como hemodiálise, que consiste basicamente na remoção dessas substâncias tóxicas do sangue através de um aparelho que vai funcionar como se fosse um rim artificial. Tá? Basicamente, pacientes que apresentam, por exemplo, episódios de insuficiência renal, eles precisam fazer aqui cerca de 2 ou 3 vezes na semana a filtragem do sangue. Beleza? Vamos pegar esse exercício aqui só para contextualizar a vocês. O dicionário de língua portuguesa, Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, define ressaca em uma das suas acepções como indisposição de quem bebeu, depois de passar a bebedeira. Aí vem a pergunta, por que as pessoas sentem tanta sede quando elas estão de ressaca? Justifique. Essa foi uma questão da Unesp. E é uma questão que se associa-se basicamente com a ação fisiológica desempenhada pelo álcool. O álcool ele inibe o hormônio antidiurético, o ADH, que ele é produzido numa porção denominada como hipófise posterior. Tá? Esse hormônio, como eu falei anteriormente para vocês, ele é extremamente responsável pela reabsorção de água nos túbulos renais, e uma vez a qual ele está inibido, isso acarreta na diminuição da urina e uma menor concentração no sangue. O indivíduo que bebeu, ele vai urinar muito. Uma vez ele urinando muito, isso acaba acarretando aquele episódio de ter muita sede, tá bom? Segundo exercício, PUC. No homem, várias substâncias presentes no sangue chegam ao néfron, atravessam a cápsula de Bowman e atingem o túbulo renal. Várias dessas substâncias são normalmente reabsorvidas, isto é, do néfron elas são lançadas novamente no sangue, retornando a outras partes do corpo. Essas substâncias normalmente reabsorvidas no nível do néfron podem ser citadas ao quê? O que é reabsorvido? Água e ureia? B. Água e glicose? C. Glicose e ureias? D. Água e ácido úrico? Ou E. Aminoácidos e proteínas. E aqui a única alternativa que contemplaria um processo intenso de reabsorção é justamente a alternativa B. Nós temos aqui uma intensa reabsorção de água e glicose. Beleza? Por fim, aí eu queria conversar com vocês essa última questão, que é da Universidade Federal de Pelotas. As figuras a seguir mostram diferentes estruturas, órgãos e sistemas de excreção. Analisa as afirmativas. 1. No caso do animal representado na figura 1, toda a excreção é realizada por uma organela específica, que é o vacúolo pulsátil. 2. Nos insetos, figura 2, o excreto predominante é a amônia, que é coletado pelos tubos de Malpighi e transportado até o intestino, onde se mistura com as fezes e é eliminada juntamente com elas. Por fim, 3. Nos vertebrados, a função de excreção é realizada pelos rins. O sistema urinário de vertebrados, representado na figura 3, é formado pelos rins, pelas uretras, pela bexiga e pelo ureter. 4. Os portadores da doença diabetes mellitus apresentam glicose em sua urina, pois a concentração dessa molécula no plasma é elevada e sua reabsorção pelos túbulos renais não é completa. E 5. Amônia, ureia e ácido úrico são excretas nitrogenadas. O mais tóxico é a amônia, por isso deve ser eliminado à medida que vai sendo produzido. E aqui a alternativa correta é justamente a alternativa E. Vamos lá. O paciente que ele apresenta diabetes mellitus, de fato ele vai ter uma intensa quantidade de glicose, tanto é que é um dos parâmetros que a gente utiliza na clínica médica, a presença de glicose na urina. Tá?
Perdão. A amônia ela apresenta uma toxicidade bastante elevada, o ácido úrico uma toxicidade mediana e a ureia uma toxicidade menor quando comparado às outras, beleza? E é isso, se você tiver gostado, deixe o seu like, curta, compartilhe, se inscreva, deixe o seu joinha, likes, beijos, comentários, biscoitos e afins, beleza? Um super beijo e até a próxima. Fui!